Lina Vanessa Medina, uma criança que nasceu no dia 27 de setembro de 1933 e foi mãe aos 5 anos de idade. Pasmem, mãe aos 5 anos de idade. Um desequilíbrio hormonal fez com que ela menstruasse aos 8 meses. Aos 4 aninhos, ela já tinha desenvolvido os seios. E ela teve essa gravidez, o pai achava que ela estava sendo possuída pela Apu, porque as crendices no Peru, na época, acreditavam que uma cobra se apossava do corpo das crianças e a criança inchava até morrer. Através de exames médicos, detectaram que ela estava grávida. Nós estamos com a doutora Ingrid, ela vai nos falar agora sobre gravidez na infância. Essa história toda é possível, doutora Ingrid? É possível, sim. É possível porque, a partir do momento que a mulher menstrua, ela é possível engravidar. Então, isso aí foi algo que teve um desequilíbrio hormonal muito grande, né? Então, hoje, quase todas as crianças, né, estão menstruando cedo. Por quê? O que não é bom. O que não é bom, porque se eu menstruo cedo, eu entro na menopausa cedo. Então, eu tenho alterações hormonais da menopausa também cedo. Então, o que acontece? Hoje tem crianças de 8 anos menstruando. Ou seja, ela vai pular uma fase que era para ela ter, que ainda é de criança, e já vai virar uma adolescente. Então, a mãe que vê que a filha já tem pelinho na vagina, maminha, ela tem que procurar o médico, porque através do médico, o médico vai mandar para o endocrinologista e ele vai fazer uma medicação para que essa criança ela menstrue no tempo certo. Então, quando essa criança menstrua cedo, ou seja, ela vai ter, né, parte sexual, né, vai ter libido, ela já vai ser transformada o quê? Numa adolescente, ela já vai ser uma mocinha, ela vai ser uma mulher. Então, hoje, a maioria, o que é a gravidez na adolescência? A ONU considera o quê? De 10 a 20 anos. E o Instituto Nacional da Criança e Adolescente considera de 11 a 18 anos. Hoje, eu faço pré-natal ali na Cidade Alta. A maioria dos meus pré-natais são de 13 a 18 anos. Ou seja, tem um índice muito alto. Por que essas crianças estão engravidando tão cedo? Eu acredito que não é só por causa da prevenção, mas sim um diálogo entre a mãe e o pai. Por quê? As crianças, quando chegam no consultório, elas já perderam a virgindade e elas não falam. Então, como que a mãe e nós ainda consegue instigar? E elas falam, não, doutor, eu perdi sim. Aí você tem como entrar com a medicação, ou fazer o método anticonceptivo com uso de camisinha, ou coito interrompido, explicar para ela as formas de métodos anticoncepcionais, né? Ou seja, ela vai ter um cuidado melhor. A maioria dessas gravidez, elas não são planejadas. Então, isso leva o quê? Não só riscos para a criança. Essa gravidez não vai piorar a vida da criança, porque essa criança ela vai gerar esse neném, ela vai ganhar esse neném, mas tem um problema pior, que é a parte psicológica dessa criança. Praticamente destruída. É destruída, porque são 2 crianças, né, sendo geradas. Porque quando você ganha um neném, tudo modifica na sua vida, né? E nisso, quem acaba cuidando dessa criança é o pai e a mãe, e ainda tem a outra criança para cuidar. Porque aquilo vai nascer uma parte mãe, mas ainda ela é uma adolescente. Ela não vai ter aquele todo cuidado específico por muito tempo, porque ela vai querer seguir a vida dela. Então, essas fases são interrompidas na fase da adolescência. Então, por isso que é importante, mãe e pai, você ter um diálogo com o seu filho. Filha, você já perdeu a virgindade? Não tem problema, porque hoje existe tabus nisso, e isso está levando o quê? Uma alta incidência de gravidez na adolescência devido ao quê? A não prevenção, mas essa prevenção não vem por quê? Porque elas não têm informação, essas crianças. É porque, às vezes, dentro de casa, ela tem vergonha de falar. E além da gravidez, vem as doenças, né? E vem doenças sexualmente transmissíveis. Graças a Deus que hoje foi liberada a vacina do HPV, também para o menino e para a menina. Por quê? Se eu faço relação sexual mais cedo, eu vou ter o quê?
necessariamente mais parceiros. Então, o risco de eu pegar HPV é altíssimo. E nisso, o risco de eu ter câncer de colo de útero também é alto. Então, não só o câncer de colo de útero e HPV, mas outras doenças. Nós estamos tendo aqui na cidade uma epidemia de sífilis, né? Pode ver, às vezes a gente pede para achar a penicilina bezatina, que é a bezetacil, não acha. Mas a gente está tendo um surto de sífilis, não só em Rolim, mas no país. Isso já é uma realidade. É uma realidade, porque não se existe mais prevenção, né? Quase ninguém usa camisinha. A gravidez na adolescência, ela não dá tanto trabalho, eu acho isso até interessante, porque elas fazem o pré-natal certinho, elas cuidam, né? E assim, não vai ter tanta modificação. Modifica muito e dá problema quando a criança ainda ela é muito infantil, na parte de 10 anos, 9 anos, porque aquele útero não estava preparado para ter um neném. Então, essa pode ter o quê? Trabalho de parto prematuro, infecções neonatais, né? Que às vezes não sabe cuidar de uma infecção de urina e aquilo sobe para o bebê. Então, isso não é muitos. Mas hoje, graças a Deus, está tendo mais gravidez de 12 anos para frente. Então, elas conseguem ganhar um parto normal tranquilo, elas conseguem fazer o pré-natal, só que a parte que fica mais prejudicada é o psicológico, porque nem sempre elas ficam com um parceiro, né? Elas não ficam, porque foi o quê? Às vezes só uma vez. Agora, a senhora falou no psicológico, a depressão pós-parto, porque ela não escolhe idade, ela também tem a incidência maior na gravidez infantil ou não? Necessariamente não, né? Acho que porque a adolescente ela tem um nível hormonal muito bom, né, de serotonina e noradrenalina. E acontece mais em mulheres após 28 anos. Porque ela, às vezes, esperava tanto aquilo e não soube lidar com aquela gravidez quando nasceu, porque esperava muito por aquilo. E a adolescente, não, para ela aceitou aquilo, ela sabe que vai cuidar, ou o pai e a mãe, porque o adolescente ele não tem tanto problema, né? Não tem tantas coisas para se preocupar. Mas acomete algumas sim, mas não é uma incidência alta, não. Agora, outra questão da gravidez na infância. A criança que engravida e dá à luz a um bebê, normalmente ela coloca para o avô, para a avó, para a mãe cuidar. Não, nem sempre cuida. Depois disso, essa criança, ela se previne mais, ela tem uma tendência natural a ter mais cuidado, ou isso muda muito de criança para criança, ela continua a procriar como à vontade, como tem muitos casos de mães com 6, 8, 9 filhos, que hoje não é tão comum? Olha, muda um pouco sim, porque aquela mãe e o pai vai ficar em cima da filha, vai começar a dar, né, anticoncepcional não oral, vai começar a dar injeção, porque aí a mãe pega a filha e leva na farmácia para dar a injeção, porque é uma forma dela ter a certeza que aquela filha está se cuidando. E isso, vocês que são pais, têm que fazer desde quando menstrua, gente. Não se preocupe, já comece a dar anticoncepcional ao menstruar, porque a gente não sabe. Quando o filho vai para a escola, sai da escola, a gente não sabe o que os filhos estão fazendo. Então, hoje as crianças, hoje está normal essa parte de sexualidade, sendo que não era para ser normal. Então, isso é importante cuidar. E eu acho que, pelos meus casos que eu vejo, as crianças se cuidam mais, porque elas veem que ter filho não é fácil. Só para a gente encerrar, doutora, a criança hoje, tem criança que ainda não menstruou e já tem vida sexual. Corre o risco de gravidez essa criança que não menstruou ou não corre? Se não menstruou ainda, não corre, mas ela vai menstruar, então ela vai correr. Então, não é o correto, né? Uma criança que está tendo vida sexual sem menstruar, para mim isso é um abuso sexual. Então, ela vai engravidar, uma hora vai descer a menstruação e ela vai engravidar. Então, hoje, a mãe, ela tem que confiar na mãe. A maioria hoje dos casos de abusos sexuais são de vizinhos, padrastos e tios. Dentro de casa? É dentro de casa, não tem. Então, hoje, assim, você tem que cuidar muito, muito, muito. Eu mesmo tenho minha filha há 1 ano e 3 meses
Às vezes você olha assim, você tem que estar olhando. O canal vaginal, a gente tem medo de olhar. Abre a vagininha para limpar, para ver se está saindo corrimento. Olha ali, se só tem um buraquinho ou se aquele outro buraquinho foi rompido, né? Então, mãe, você tem que observar a sua filha. Porque, às vezes, a criança ela não dá indícios que está sendo abusada. Às vezes, ela começa a arrancar o cabelo. Às vezes, ela começa a ficar deprimida, afastada, né? A criança que chora quando vê aquela pessoa. Alguma coisa tem. Então, você que está tendo isso, leve sua filha ao médico e vai passar no psicólogo, porque o psicólogo vai ajudar você muito nisso. Porque eles não vão falar, porque ameaçam eles, né?